Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amigos e irmãos, que Deus esteja aí abençoando, movendo as águas a nosso respeito, que nós venhamos no nome do Pai, daquele que vive e reina para tudo sempre, cumprir todo o seu propósito. Quero contigo nós estarmos lendo a palavra do Senhor, também orando, buscando a Ele em espírito e em verdade. Nós estamos aí na programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar a nós estarmos lendo 1 Samuel 7:8, Também Sofonias, capítulo 1, 2 e 3, Apocalipse 16 e 17. Também quero te convidar para os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, 1, 2, 3, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Em nome de Jesus, amém? Quero orar contigo nesse momento, depois nós vamos para a leitura. Então, nós vamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Glórias a Deus, o Senhor é quem tem feito toda a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta tarde, Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nos ajuda, nos fortaleça. Faça, Senhor Deus, que compreendamos, ó Pai, a tua vontade, o teu querer. E que venhamos, ó Pai, estar intercedendo um pelos outros, ajudando uns aos outros, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser verdadeiramente luz no meio das trevas. Que o Senhor venha, Senhor, nos iluminar, perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, ó Pai, seja, Senhor Deus, com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto, com o ancião, com a anciã. Protege, Senhor Deus, e cuida, Senhor Deus, dos casais, de namorados, ó Pai, noivos, ó Pai, aqueles que já contraíram matrimônio. E seja, Senhor Deus, operando, Senhor, na vida do necessitado, Senhor Deus, aquele que clama, Senhor Deus, pelo pão cotidiano, por uma porta aberta, pela remuneração necessária, Senhor Deus, mensalmente, Pai. Também, Senhor Deus, opera na saúde do meu amado irmão, da minha irmã, Senhor Deus, faça resplandecer da tua glória. Esteja, Senhor Deus, encarecidamente nos ouvindo, ó Pai, pois a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, abrilhanta, Senhor Deus, o caminho daqueles, Senhor Deus, que tem clamado a ti, Senhor Deus, tem chorado diante da tua presença. Traz a cura, Senhor Deus, traz o milagre. Toma também, Senhor Deus, aqueles que estão nos centros de recuperações, ó Pai, manicômios, asilos, ó Pai, orfanatos, aqueles que estão nos presídios, ó Pai, boca de fumo, ó Pai, onde quer que esteja, Senhor Deus, uma pessoa, Senhor Deus, que, aleluia, necessita, Senhor Deus, do teu auxílio, ó Pai, venha socorrer, Senhor Deus, venha libertar, Deus de Israel, das amarras do inimigo de nossas almas, o diabo. Porque a tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus, fazendo uma obra, Senhor Deus, maravilhosíssima, nós te pedimos, encarecidamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Quero ler contigo. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Aminadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu desde aquele dia que a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e a Astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus.
Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos Estarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e juraram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E ouviu, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, e subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cessas de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhes deu ouvido, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome, daquele lugar, Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gade, e até os termos de Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava Betel e Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares, porém voltava a Ramá, porque ali a sua casa. E ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 8 de 1 Samuel. Glórias a Deus. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel, e o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abia, e foram juízes em Beerseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele julgue como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do meu povo, em tudo quanto dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras que o Senhor, do Senhor ao povo, que lhe pediam o rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e com os seus cavaleiros, para que
corram adiante dos carros, e porá os chefes de 1000 e chefes de 50 para lavrarem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os pretextos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos seus homens, aleluia, então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém? Glórias a Deus. Agora nós vamos estar indo em Sofonias 1, 2 e 3. Amém? Vamos buscar, aleluia, o livro aí de Sofonias para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sofonias capítulo 1, 2 e 3. Glórias a Deus. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Exterminarei desde o lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre limiar e que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir a voz do clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte e grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Miquetés, porque todo o povo que mercandejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharia a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que espeçam
como borracha de vinho, ou melhor dizendo, como borra de vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Por isso serão saqueados seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se expressa: muito amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total, apressada. Amém? Capítulo 2 de Sofonias. Capítulo 2 de Sofonias. Glórias a Deus. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejada. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tendes posto toda a obra ao seu juízo. Buscai ao Senhor, buscai a mansidão, porque porque pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada. Asdod no meio-dia será expelida e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó casa, ou melhor dizendo, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos, e será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos de tarde, se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus visitará e os fará tornar ao teu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras do filho de Amon, com que escarneceram do meu povo, e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como vive, aleluia, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e dissolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra, e todos virão a adorá-lo, cada um desde o seu lugar, e de todas as ilhas dos gentios. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive
uma desolação, terra seca como o deserto. E no meio, aleluia, no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão nos seus capitéis. Assim o pelicano como o ouriço, o canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou, e não há outro além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, todo o que passar por ela assobiará e maneará a sua mão. Amém? Eu quero ir com os... Não, ainda falta um capítulo aqui. Vamos no capítulo 3 de Sofonias. Ai dos rebeldes e contaminada. Ai da rebelde contaminada, da cidade opressora. Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo. A luz nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminai as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída conforme tudo aquilo, porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam como o mesmo consenso, da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constitui a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, como as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. E o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, e jubila, ó Israel, regozija-te e exulta o todo, aleluia, e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não te enfraqueçam a tua mão.
O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á, por seu amor regozijar-se-á em ti com júbilo. O entristecido por causa da reunião solene, congregai esses que são de ti, e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheai, ou melhor dizendo, cocheia, e recolherei os que foi expulsa, e deles farei um louvor, e um nome em toda a terra que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém? Agora sim, vamos ao livro de Apocalipse. Amém? Quero contigo nós buscarmos ao Senhor no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse nós vamos estar aí no versículo 16 e 17, ou melhor dizendo, capítulo 16 e 17 de Apocalipse. Amém? 16 e 17 de Apocalipse. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ides e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas também, tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram no nome de Deus, que tem poder sobre sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, porque se preparasse, aleluia, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios que fazem milagres, vão em encontro dos reis da terra e todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia, aleluia, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam a sua vergonha. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça, e saiu uma grande voz
do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve 12 trovões e relâmpagos, e homens, um grande terremoto, como nunca houve sobre, aleluia, que desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as suas cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou, aleluia, se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e de toda a ilha fugiu, os seus montes não se acharam, e sobre os homens caiu dos céus uma grande saraiva, pedras aproximadamente de peso de 1 talento, e homens blasfemaram, aleluia, de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga é muito grande. Amém? Quero contigo também nós irmos ao capítulo 17 de Apocalipse. Capítulo 17 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças de 10 chifres, E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito um nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E um anjo me disse: por que, aleluia, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é. Há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria: 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, e ainda que não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com eles, chamados
e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto os seus corações que cumpram o seu intento e tenha uma mesma ideia, e que o seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta tarde. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelas orações. Continua nos fortalecendo, Pai. Ó Deus, que no momento de fraqueza, Senhor Deus, dos Teus filhos e filhas, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, cercar com os Teus anjos, ó Pai. Que Teu Santo Espírito esteja fazendo infinitamente mais, Pai, do que nós temos pedido e pensado. Fala conosco, ó Pai, nesta tarde. Envia o Teu socorro, ó Pai. E ajuda os Teus filhos, ó Pai, a estarem indo muito mais além. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração, Pastor Carlos. Fica com Deus. Deus abençoe.